Oi, meus bichanos e minhas bichanas. Hoje é quarta sim. Hoje é quarta sim. Hoje é quarta sim. Tudo bem com vocês, minhas pessoas queridas? Como vocês estão nessa quarta-feira? Sabe que elas não vão te responder, né? Ah, mas elas vão me responder pelo coração. E pelo Twitter, onde elas Isso. podem nos seguir em @leitecruz e @telocaeto. E hoje é quarta sim, mas provavelmente a maioria das pessoas só vai ouvir isso na quinta, né? Sim, Mas caguei. enfim, acontece. E hoje temos um grande acontecimento dessa casa, né? Que foi finalmente fizemos a instalação das redes para gatos nesse apartamento. E isso gerou uma grande faxina. Nossa, hoje foi o pior dia da minha vida. Quer dizer, isso é um exagero, mas foi o pior dia da quarentena até hoje. Sim. Porque a gente teve que trabalhar, fazer faxina e ainda ter que ficar ali manejando o mocinho que tava indo pra lá, indo pra cá e tal. Nossa, gente, e assim, quando você falou, ai, marquei, eles vêm na quarta-feira, dia tal. Eu acho que eu tava ocupado, concentrado, sabe? Eu simplesmente não juntei um mais um, sabe? E, enfim, não pensei mais a respeito também, né? Aí quando ele chegou, que ele começou a furar, acho que ele furou primeiro a sala, Foi. né? Aí ele veio furar Aí acho que ele furou o quarto e depois ele veio furar o escritório, não me Isso, lembro. Mas isso. enfim, eu só olhei pro chão e eu vi aquele monte de pé de poeira, sabe? Que você pisa na poeira e vai andando. E assim, coitado, não é culpa dele. Não é culpa dele. Não tinha como não fazer sujeira. A gente que simplesmente ignorou o fato de que ia fazer uma enorme sujeira. Então, eu acho que na verdade a gente não ignorou, a gente subestimou. Porque assim, na minha cabeça eu pensei, beleza, vai fazer uma sujeira? Vai. Mas assim, eu não imaginei que fosse ser o que foi tipo uma obra. E assim, é óbvio, né? Pra fazer isso, as janelas têm que estar abertas, senão ele não consegue furar Obviamente. a parede do lado de fora, né? E aí, com a parede aberta, venta. E a gente mora num andar alto, que não tem nenhum prédio. Não tem nenhum prédio alto na frente das nossas janelas, né? Então é vento, buraco. Assim, tem o buracão ali da aclimação. A gente mora de frente pro buracão da aclimação. Então vem um vento incrível daqui. Aí, beleza. Aí eu vi esses pés e tal. Aí eu saí do escritório e fui pra sala, né? Pra continuar trabalhando. E enquanto ele furava a janela do escritório. Quando eu voltei pro escritório, olhei a mesa é branca, a mesa tava marrom de poeira. Aí eu falei, não, gente, não dá. Aí voltei pra sala, só que eu não conseguia me concentrar, porque eu fiquei pensando na sujeira que tava ficando aquilo e que não ia ter outra alternativa, a gente ia ter que limpar aquela sujeira. E aí foi me dando um desespero, uma angústia. Então, eu percebi que tava te dando uma angústia. Uma ansiedade, assim, sabe? E eu pensando, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho uma reunião às 4 da tarde. Era 2 horas, o homem não acabava. Aí primeiro ele furou, né, todas as paredes e tal, e aí depois ele foi passando e colocando a redinha. Nisso que ele já tinha terminado de furar, eu já catei o aspirador e cada janela que ele terminava de colocar a redinha, eu ia lá e aspirava a janela, porque é onde ficou a maior parte dos resíduos, né, dos detritos, que não tinham sido espalhados pelo vento ainda, né. E aí, depois que ele foi embora, a gente espanou as coisas, passou pano em algumas coisas, assim, mais urgentes. Principalmente no escritório, né? Que é onde a gente fica o dia todo. Principalmente no escritório. E ainda bem que a gente não tem rinite, né? Um tipo de problema, assim, respiratório, senão a gente tava fudido. Mas sabe uma coisa engraçada? Eu tinha rinite. Nossa, nunca soube disso. Quando eu morava em BH, me incomodava muito. É que BH é muito seco, né? Então, uma BH cidade sem vida, com muito pó. Mas BH é bem mais seco que aqui, realmente. E lá tem muito pólen no ar. Não, tô brincando. Eu não acho BH seco e sem vida. É porque o Telo fala que São Paulo é uma cidade morta, né? E quando eu tenho a oportunidade de zoar BH, eu zoo também.
Mas aí a gente passou um espanador, um pano e foi passando vassoura e pano molhado no chão. Mas não tirou tudo. A faxina sábado vai ser É, poderosa. sim. É porque essa areinha fininha de furar a parede é um saco, porque você passa a vassoura, ela simplesmente espalha. Ela Sim. não tira. E você passa o pano, você vai ter que passar, tipo, o pano umas 5 vezes até sair todos os detritos e tal. Sim, total. Mas aí Por foi... isso que eu falei que a gente precisa de um robô aspirador. Não sei se vai adiantar muito. É porque minha filosofia, tá? Eu não sei se isso é real. Pode ser só uma questão de marketing que me afetou. Mas é porque eu sinto que como ele tá ali baixinho, tipo, o espaço entre ele e o chão é milímetros. Eu sinto que ele vai conseguir absorver melhor toda a poeira, Não sabe? vai, amor. Não vai. Eu acho que é pra coisas maiores, sabe? Tipo, pó espalhado no chão não vai Pelo mudar de muito. gato. Pelo de gato vai ser importante. Mas, enfim. Aí a gente limpou o que deu, né? E eu desesperado, porque nisso eu fiquei o quê? Umas 2 horas sem trabalhar. Aí já começa a bater aquela ansiedade, meu Deus, eu não vou terminar tudo, meu Deus, eu tenho reunião, eu não vou conseguir ficar pronto pra reunião. Aí no fim das contas a reunião foi cancelada. Mas de qualquer forma eu acabei trabalhando até 9 da noite pra poder, né, finalizar tudo que eu precisava finalizar hoje. É, eu dei muita sorte porque. Não, desculpa te cortar, mas foi engraçado, porque o Telo ficava monitorando o cara, né? E aí ele ficava parado que nem um 2 de espadas, 2 de paus, não sei qual que é o Dois de termo, paus. qual que é o termo certo. Eu olhei e falei, vai trabalhar, deixa o moço fazer as coisas e faz suas coisas, Mas trabalha. é porque o lance é o seguinte, deixa eu explicar. Na sexta-feira, eu consegui render muito no trabalho. Então eu já consegui adiantar muitas das coisas que eu teria que fazer ontem e hoje. Uhum. Que era o lance lá da interface que eu te falei. Então, tipo, como eu já tinha adiantado muita coisa, eu não tinha muita coisa pra fazer hoje. Eu precisava realmente esperar pessoas me darem respostas pra eu poder seguir em frente. O resto que eu tinha pra fazer é planejamento, mas eu às vezes prefiro planejar na cabeça antes de desenhar e tal. Então, tipo assim, como eu sabia que você estava ocupado e que você tinha reunião, eu preferi te deixar quieto, concentrado, enquanto eu ficava acompanhando o cara e vendo o que dava pra ajudar. Porque de vez em quando ele me pedia ajuda, me pedia uma ferramenta, me pedia uma escada, me pedia umas coisas assim. E não te incomodar. Só que eu vi que você tava ficando ansioso com o negócio. Porque o lance é, não tinha muito o que eu fazer porque eu não podia abandonar ele lá. E aí vai que ele precisasse de ajuda, né, alguma coisa. Eu não ia estar lá e você ia estar ocupado. E ao mesmo tempo, não adiantava começar a limpar, porque ele ainda estava furando. Então, tipo assim, Pois é. eu tava meio tipo, o que eu faço? Aí eu comecei a ler quadrinho, a ler o Twitter. E o Telo entregando as coisas na mão do homem e não lavava a mão. Pegava as coisas de volta da mão do homem e não lavava a mão. O coronavírus deve estar gritando aqui. Amor. Ainda bem que o moço estava de máscara, pelo menos. Ele tava de máscara o tempo todo, ele ficou de máscara. A gente devia ter ficado de máscara também, mas enfim. Acho que agora é um pouco tarde. Ah, não, mas ele tava de boa. A única vez que ele tirou a máscara foi pra tomar um copo de água. E você ficou perto dele, né? Os perdigotos voando. Nossa! Você tá meio germofóbico, maluco. Eu ou todo mundo talvez deveria estar? Não, eu não tô falando que as pessoas deveriam ir pra praia, fazer festa, ir pra balada. Mas assim, da forma como eu tava ali, não tinha problema, sabe? Ok. Eu fiquei bem longe. Toda vez que eu tinha que passar perto do moço, mesmo ele de máscara, eu passava bem longe, assim, pra não ter nenhum risco. Que afinal o novo coronavírus tá aí ainda, forte, né? Cada vez mais novo, né? Bombando. E aí agora vem a segunda etapa, que é a etapa principal, que é adotar os gatos, né? Sim. Só que aí eu tô um pouco... Nossa, Ok. uma buzina horrível aqui, mas acho que não pegou. Eu tô um pouco puto e um pouco preocupado, porque essas ONGs de adoção, né? Tipo, Uhum.
Catland, Adote um Gatinho e tal, eles têm políticas bem claras, né, sobre os procedimentos de adoção, e um desses procedimentos é justamente a questão de telar as janelas dos apartamentos e casas, né? Só que assim, como a gente mora num apartamento no 7º andar, não tem como telar os basculantes do banheiro, dos Sim. banheiros. E eles não são aqueles basculantes grandes, né? Que é uma janelona que você abre pra frente. Eles são tipo aquelas micro janelinhas. Isso. Como que você vai telar aquilo? Não tem como telar. E aí eu falei com uma amiga minha, que é voluntária da Catland, ela falou que tem aqueles... como é que é o nome? Limitador de basculante. Que, teoricamente, é um negócio justamente para esses basculantes, que é uma janelona só, né? Que ela é uma janelona só que abre para fora. Só que o nosso é estilo vitrô, né? Que são Sim. vários... Enfim, eu não sei o que fazer. Eu Ela falou que quando ela tiver mais tempo, ela ensina a gente a colocar basculante. Ela falou que no do banheiro de serviço vai ser fácil, provavelmente porque ele tem uma borda. Como é que eu vou explicar? É tipo um parapeito. Ele tem tipo um parapeitinho pra dentro. Isso. Né? O do banheiro não, ele é na parede reta, ele é reto, né? Não tem onde prender nada que segure. Então, mas aí o que eu pensei? Porque quando você fecha ele todo, tem a coisinha que você puxa, né, pra abrir e fechar, que ela tem um aro na ponta, e você tem aquele pedaço de metal que sobe conectando todas as pequenas janelinhas. Que sobe e desce abrindo a janela conforme você mexe a alavanca. Dá pra gente pegar, sabe aqueles lacres? Sei. E fazer um lacre daquele, porque aí o gatinho não tem como abrir. Só que a gente nunca mais abre a janela do banheiro. Não, com uma tesoura você corta o lacre. A gente não vai comprar um lacre, a gente pode comprar vários. O dia que precisar abrir o banheiro, o dia que vou limpar, por exemplo, o banheiro, os gatos não vão estar dentro do banheiro, né, enquanto você está limpando. Então, só que acho que tem uma grande questão, e eu super entendo o ponto de vista dessas ONGs, né? Porque assim, na minha cabeça, o banheiro principal, que é justamente esse que tem o problema desse basculante, esse banheiro vai estar sempre fechado. A gente só vai abrir e fechar. A gente tem o costume de deixar ele fechado. A gente já tem esse costume, inclusive, né? Então, é um lugar justamente em que os gatos não devem entrar de jeito nenhum. Não é para eles entrarem lá. Assim... Só que eu entendo o ponto de vista deles, porque quem garante que um dia você não vai esquecer, largar aberto, né? E gatos entram em banheiros. Gatos gostam de assistir os donos fazer xixi, o dono tomar banho. Eles gostam disso. Ah, mas eu não deixaria, não. Principalmente por causa da questão da janela não ser telada. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, a gente fazendo esse lance do lacre, talvez possa resolver, sabe? Sim. Eu gosto dessa ideia. Eu vou ver o que a Kátia me fala amanhã. Porque ele é uma coisa que é fixa, ele protege, mas ele não é pra sempre. Sabe? E se vocês ouvintes tiverem dicas em relação a isso também, deem um toque. Eu vou perguntar pro Xi também. Boa. Se ele tem alguma sugestão em relação a isso. Mas assim, eu fico chateado porque... chateado, mas ao mesmo tempo eu entendo as exigências, mas é algo que, não sei, não tem como eles avaliarem o nível de cuidado que a gente tem, mas eu acho que é uma coisa pequena perto de todo o resto, sabe? Mas enfim, eu super entendo e eu imagino que eles devem ter casos de gente que adotou e não tinha tela e o gato pulou da janela, esse tipo de coisa, né? Eles estão aí para proteger os gatos, né? Então... no fim das contas é o maior objetivo deles, né? Beleza, eles facilitam, eles ajudam esse processo de adoção e tal, mas eles também não podem fugir do princípio básico, que é justamente garantir o bem-estar dos animais, né? Enfim. Mas eu fiquei triste. Não, mas a gente vai resolver, isso. O mais difícil a gente já fez. Que foi limpar a casa depois que Exatamente, que foi limpar tudo. Foi o mais difícil. Mas, tenho que contar. Ontem, a gente já tá discutindo nomes de gatos, né? Há muito tempo. E ontem à noite, quando a gente foi deitar, eu tive uma epifania.
Ah, mas vamos falar das ideias anteriores? Vamos falar todas as ideias. Vai Tá. ser esse nome mesmo que eu decidi? Não sei, eu acho que não. Aff, tá. Mas, ó, vamos começar. A primeira ideia mesmo foi o Kotomichi. Foi o Kotomichi, que é o meu personagem preferido de Man in the High Castle. E além dele ser bonitinho pra caramba, o ator, ele é uma gracinha. O nome dele é muito bom, que é Kotomichi. Sim. Ou seja, ele quer dar pro gato o nome de um personagem de uma série que é horrível e um personagem que simplesmente desapareceu na terceira temporada sem explicação. Não é? Ah, Apesar que o nome é bom. mas é o Kotomichi. Só que aí quando... tinha um outro nome que você Tinha, queria dar. que era o Atanuki e o Domeki, que é de X-Holic. Eu não entendi metade das palavras que você falou agora. O Atanuki e o Domeki são dois personagens de um mangá chamado X-Holic, É. que eu gosto muito desse mangá. E aí tem toda uma temática meio de espíritos e magia e tal. E eu gosto muito deles. E eles são dois meninos que se gostam muito, eles são amigos, mas eles se odeiam ao mesmo tempo, sabe? Aquela coisa meio... Sei. Eles brigam o tempo todo, mas eles são muito amigos. E aí eu imaginava muito dois gatos. E aí e eles se brincam no mangá que eles são gatos que tão brigando o tempo todo. Entendi. Tá. Aí depois veio o Kotomichi. Aí a gente começou a pensar, né, na possibilidade de fato adotar dois gatos, um macho e uma fêmea. Aí a gente pensou em Rui e Vani. Obviamente, porque, né, Que, normais fanáticos. que são, né, os personagens dos normais. E aí disso a gente partiu para personagens coadjuvantes dos normais, que são o Bernardo Carlos e a Maristela. Bernardo Carlos, vírgula, voz e violão. E a Vai Maristela. ser o nome completo Vai ser o do nome gato, né? completo. Bernardo Carlos, vírgula, voz e violão. E a Maristela, que pra mim ainda são os nomes mais legais. E se forem duas fêmeas, é a Samila e a Maristela. A Samila, que é uma outra amiga da Vani, e a Maristela. Se fossem dois machos, a gente chegou a pensar? Não. Não, acho que a gente não chegou a pensar em dois machos. Nesse universo, os normais, não. Não. Tá. Porque Rui e Bernardo ia ser muito sem graça, né? Eu também acho. Ou se fosse o Aldo. O Aldo, o cachorro, a Maristela, o porco, enfim. Aí, beleza. Aí depois disso, depois disso já veio a sua ideia de ontem. Veio a minha ideia de ontem, que foi a minha... Certeza? Acho que sim. Assim, a gente já falou vários nomes na vida. Mas os que a gente levou mais a sério foram esses. Sim. Quando eu era fanático por Game of Thrones, eu queria Rhaenys e Stannis, mas passou. Nossa. Os gatos Baratheon. Logo os personagens mais chatos. Mas assim, Ah. falando em Game of Thrones, uma coisa é fato. Se a gente tiver uma gata fêmea, ela nunca vai se chamar Arya. Não. Porque o que tem de gata que chama Arya por aí, eu acho uma falta de criatividade sem limite. É verdade. Mas, aí ontem, à noite, estávamos indo dormir depois de assistir a nossa série Away. Muito boa, assistam. Aí eu tive uma ideia que era... Porque eu gosto muito de nomes que combinam. E que tem uma temática engraçaralha por trás. Ai, conta os nomes da Letícia. Então, a Letícia, amiga nossa, ela tem dois gatinhos, que é o Camarão, que é um gato gordo, gigante, laranja, e a Castanha, que é cinza e branca, meio pequenininha, assim. Porque a brincadeira é que são coisas de alergia, que as meninas têm. Então, é o Camarão e a Castanha. E aí combina os nomezinhos, que é com C e tal. E o Teixeira, que é um podcaster que eu escuto, ele tem dois gatinhos que é a Bar e o Lanches. Que é sensacional esses nomes. Sim. Então eu queria nomes que combinassem. E aí eu me lembrei da gravação do disco, né? O tão falado disco aí do Rodrigo Leite Cruz. Que tá pra sair, tá cheio de novidade aí. Tá quase aí, menina. Você tá saindo do forno. E aí eu Queimou um pouquinho. Eu pensei em instrumentos que o Rodrigo toca.
E aí, inicialmente, eu pensei... Você não toca, né? Mas eu pensei bandolim, porque eu gosto da música Bandolins. Que ela, como fosse um passo dessa valsa triste. Mas eu queria saber tocar bandolim, viu? Eu acho muito bonito. Eu acho bonito também. Aí eu pensei em bandolim e escaleta. Que esse sim é um instrumento que o Rodrigo toca. Aí ele falou, mas eu não toco bandolim. Aí eu falei, mas tem aquela música que eu gosto. E aí, tipo, a gente deitado os dois com a luz apagada. Aí eu, já sei! Pá, bati na parede, já sei, tive uma ideia. Cara, é tão simples, Cara, olha é tão só. simples. E aí eu pensei, Teremim e Escaleta. Olha que nomes fofos. Eu achei fofo, só que ainda que a ideia tenha vindo de você, na verdade, nem foi uma ideia minha. Olha o remédio. Ai, que saco, gente. Olha essa bosta. Hoje eu te comprei um case de remédios pro Rodrigo Leite Cruz. Esse alarme insuportável. Por que ele sempre toca quando a gente tá fazendo o podcast? Que a gente sempre faz na mesma hora. Enfim. Sobre o Teremin e a Escaleta. Eu gosto, acho bonito, acho que tem tudo a ver comigo. E acho que se fosse realmente um nome tão assim, objeto, sei lá, eu acho que tinha que ser algo que tivesse a ver com nós dois. Por isso que eu ainda tô muito indeciso. Eu acho a ideia muito legal. Mas eu gosto, porque são instrumentos... Ninguém vai entender o nome do Teremin, principalmente? Ninguém. Mas aí a gente pode chamar ele de Terê na frente das pessoas. O apelido dele vai ser Terê e ela é a Leta. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu sonhei com esses gatos, com esses nomes. Não deixa esse sonho acabar. Faz uma enquete aí no Twitter. Teremim e Escaleta. Ou Maristela e Bernardo Carlos. E eu gosto de animais que tem... Eu não gostava, mas depois eu passei a gostar de animais que tem nomes de gente. Eu gosto de animais com nome de gente, quando é um nome peculiar. Assim, mas não tipo área, tipo gente mesmo. Não, eu gosto quando são nomes peculiares. Por exemplo, o Fulvio e o André, nossos amigos, eles têm o gatinho deles que chama Paulo Freire. Eu acho um puta nome. Eu acho sensacional, porque é um nome peculiar, não é só Paulo. Paulo não tem graça. Sabe? Mas eu acho bonitinho quando é... E eu acho bonitinho o nome de coisas também. O gato do Will, um menino que trabalhava comigo, chama Frevo. É um nome bem legal. É um nome bem legal também. Por isso que eu pensei... E assim, ainda que eu não toque esses instrumentos, e seja uma coisa que você toca, são instrumentos que eu gosto. São os instrumentos que você toca que eu mais gosto. Eu acho bonitinho. Ah, não sei. Eu ainda não tô muito confortável. Aff. Eu tô mais confortável do que você e o drama todo é por causa de mim. Enfim. Mas é isso. Talvez, acho que daqui umas 2 semanas, né? Eles devem estar aqui já. Sim. Principalmente se a gente conseguir resolver esse negócio dos basculantes. Então, quem tiver ideias aí, sugestões pra resolver Sugestões de nomes. E sugestões de nomes dos gatos também, né? Vai que vem um nome legal. Ah, e assim, eu também não quero esses nomes que todo gato tem. Tipo, eu citei área, mas tem, sei lá, geleia, Mingau, pudim, sabe? Tipo, é muito lugar comum. Quero nomes originais. Exato. E tem uma coisa bonita. Não tem nada a ver com os gatos, mas a gente tava falando sobre os gatos, por isso que eu lembrei. Hoje a gente voltou a fazer nossas caminhadas. Quer dizer, eu voltei, né, a fazer nossas caminhadas. Porque meu tênis finalmente chegou. Contei aí pra você semana passada, foi? Foi, né? Não lembro quando foi, mas você contou do perrengue da troca. E aí chegou o meu tênis, hoje a gente fez a caminhada. E aí estão construindo uma dessas torres gigantescas aqui do lado de casa. Essas torres de São Paulo, né? Com 1 bilhão de andares e tal. E plantaram um ipê na frente, e ele está florido. E aí eu lembrei que tá na época dos ipês amarelos em BH. E aí mês que vem é ipê rosa. E aí cada mês é um ipê, até o final do ano. E aqui, como é uma cidade morta, né? Não tem ipê. Tem um dos maiores parques do Brasil, mas é uma cidade... Aliás, falando em um dos maiores parques do Brasil, você viu que é absurdo os posts do Parque do Ibirapuera no Instagram? Não. Nossa, eu fiquei revoltado. Eu vi que alguém compartilhou no Twitter. Tipo, eles estão fazendo uns posts do tipo... não precisa ficar em casa, está tudo bem. Aff.
Como você quer que seus filhos se lembrem da pandemia? Aí tem uma foto de umas crianças trancadas em casa e outra foto delas brincando felizes no parque. Nossa, gente. E aí uns posts falando, ai, porque abrir bar pode, abrir restaurante pode, agora parque não, que absurdo, histeria coletiva, umas coisas assim. Eu fiquei chocado, eu não ponho mais meu pé naquele lugar. Ai, gente, que besteira. Não Nossa. que a gente costumasse muito ir ao Ibirapuera, mas agora que eu não vou mesmo. E logo agora que tava mais perto pra gente ir, né? Mas enfim. Ai, que coisa péssima. Nossa, realmente bem ruim. Ainda prefiro ir no Parque da Aclimação. Eu frequentava muito, então eu tenho uma memória bem afetiva dele. Sim, e tem as tiazinhas fazendo Tai Chi Chuan. Ah, era divertidíssimo. Quando eu ia andar lá com a Fabi, a gente alongava justamente no lugar onde tinha as aulas de Tai Chi e tal, e a gente ficava observando, era muito divertido. O Parque da Aclimação é um parque pequenininho, mas ele é bem gostosinho. Ele é bem parque de bairro, né? É bem uma coisinha bairro, assim, é bem gostoso. Sim. Mas aí eu vi o IP e me deu tanta saudade de BH, porque esses dias o menino que fez faculdade comigo, o Gui Lenhani, ele postou no Instagram uma foto de um IP amarelo, e aí falando, mora em Belo Horizonte e não tem foto de IP no feed. Realmente mora em Belo Horizonte? Porque assim, realmente IP, gente, é o símbolo de BH. Se vocês nunca foram, tem muito IP. E a gente tem uma avenida que circula a cidade toda, né? Que dá uma volta na cidade, chama Avenida do Contorno. Original. Mas ela, basicamente, um pedaço bem grande dela tem IPs de todas as cores plantados. Então, normalmente é tipo plantado amarelo, rosa, roxo, branco. Amarelo, rosa, roxo, branco. Então, quando tá na época de florir, que é de agosto pra frente, né, que eles ficam florindo, sempre tá cheio de flor. E assim, é muito bonito você ver na paisagem, porque tá sempre alguma das cores, assim, predominantes, sabe? Uhum. Isso eu sinto muita falta de BH. Inclusive, quando eu era bem criança, meu pai tinha comprado um terreno, que ele queria construir uma casa. E o sonho dele era ter um terreno que fosse grande o suficiente para poder plantar um IP, porque a raiz do IP ela é muito funda. Então, se você planta ele muito próximo de uma casa ou de uma coisa assim, ele pode machucar a estrutura da casa. Sério? Sim, porque ele é muito, muito alto. Nossa. Ele pode crescer muito alto. Então, você tem que ter um afastamento, assim. Você pode plantar ele, tipo, na calçada, né? Tipo, vias, assim, que não vai ter uma parede. Tipo, se ele crescer muito perto de uma parede, ele pode fazer a parede cair ou perder a força e tal. Nossa, que loucura. E aí, o sonho dele era plantar isso. E aí, eu sempre tive uma coisa com o IP amarelo, principalmente, porque eu acho ele muito bonito. A gente tem uma árvore aqui na frente de casa que é amarela também, mas não é IP. Eu não sei que árvore é. Não faço ideia. Mas é isso, me deu um homesick. Oh, amor. A gente precisa ver se dá pra organizar uma ida a BH, né? Então, foda é que BH tá meio tenso agora. Tipo, tem 2 meninos que trabalham comigo. Um deles mora no sul de Minas, em São Lourenço. Que a família dele é do sul de Minas, de São Lourenço. E o outro é de BH também. E o de São Lourenço, ele foi pra lá nas férias dele agora. Ele tirou uma semana de férias e foi. Ele falou que em São Lourenço está tranquilo. Mas São Lourenço é, tipo, bem sul, assim, de Minas. É bem mais perto. Acho que é mais perto de São Paulo do que de BH. E lá tá tranquilo, assim. Só que é uma cidade mais, né, menorzinha. E aí eu até perguntei pro que mora em BH, porque ele também tirou férias. Eu falei, você vai pra BH e tal? Ele falou, cara, não vou. Tipo, as coisas estão meio tensas lá, então é melhor eu não ir. Ai, caramba. Então eu tô aproveitando realmente pra falar com a minha mãe, né? Falando com ela no telefone e tal. Ela me deu boas notícias da última vez que a gente falou. Minha avó tá bem, tá indo no médico, tá consultando com um médico que ela chama Doutor da Dor. Porque a minha avó, gente, ela é muito engraçada. Ela tem uns problemas no joelho há bastante tempo. E toda vez que a gente fala com minha avó, é a mesma... Porque assim, minha avó já tá bem velhinha e tal, então ela já tá começando a ter aqueles sintomas de idade, assim. Então, tipo, ela sempre conta a mesma história, ela sempre fala as mesmas coisas. E aí é sempre engraçado. Toda vez fala, ai, vó, como é que você tá? Ah, tô bem, tirando o joelho, que tá uma bosta. E aí ela começa o papo do joelho.
Ah, eu vou arrancar esse joelho fora. Tá uma merda, tá doendo o tempo todo, não sei o que e tal. Mas ela tá indo ver esse médico, é o médico da dor. E ela tá melhorando. Minha mãe falou que ela tá bem melhor, assim. Ai, que bom. Tem dias que ela fica bem mal porque ela tá sentindo falta de todo mundo, né? Porque, tipo, tem uma neta que tá em Portugal, eu tô aqui. A maioria dos netos não tá indo ver ela, porque todo mundo, a maioria das pessoas ainda tá trabalhando normal, então tá saindo na rua direto. Então a galera tá meio que evitando ir lá. As minhas tias vão muito pra dar banho na minha tia Leila, né? Que eu tenho uma tia que ela teve paralisia infantil. Então a gente sempre precisa dar banho nela e cuidar dela até hoje e tal. Então as minhas tias vão pra ajudar minha avó a dar banho nela. Mas assim, elas ficam um pouquinho, mas ninguém fica e tal. Aham. E a minha avó, ela é daquelas pessoas que assim, ela, né, se pudesse ter absolutamente todas as pessoas dentro da casa dela, ela queria. Tanto que o Rodrigo vai, ela fica louca com o Rodrigo, ela fica falando com ele, fica fazendo carinho nele, faz coisa pra ele comer e tal. Contando, E aí- contando histórias vergonhosas do Telo quando ele era pequeno. Sim, eu jogando futebol com meu avô, que ela sempre conta essa história. Mas ela tá meio tristinha e eu tô meio homesick essa semana, mas. Tá tudo bem. Tá foda. Só pra finalizar, falando em BH, nomes de gatos, tem mais dois nomes muito interessantes, que são os gatos da Mel e do Fernando, que é o Tigela e o Caneca. Exato, tigela e Ou caneca. é a Caneca. É a caneca. É o Tigela e a E a Caneca. caneca. São nomes muito bons também. São nomes muito bons. Eu gosto de nome de objeto. Nome de objeto é bom, porque é lúdico. Ai, podia ser garfo e faca os nossos. Aí é um pouco demais, mas tudo bem. Então é isso, gente. Voltamos sábado de manhã e aguardamos aí as sugestões de como solucionar o basculante e de nomes para gatos. E onde existe IP em São Paulo. Essa cidade morta. Então, beijo.